Olá, tudo bem? Você sabe como atravessar uma folha de papel? É de quebrar a cabeça. Então não pule esse vídeo, porque hoje você vai descobrir como atravessar através de uma folha de sulfite, mas não pode cortar as suas laterais. Está curioso? Fique comigo! Sou Eduardo Alberto, mestre em educação, consultor educacional e tenho esse canal chamado Edu Educação, um canal feito para você, professor, trabalhar lá na sua sala de aula atividades bem diferenciadas. E para a dinâmica de hoje, eu vou ensinar um desafio. E é um desafio super legal. Nós vamos ter que atravessar essa folha de sulfite, mas sem cortar as laterais. E para a atividade de hoje, você vai precisar apenas uma folha de sulfite e tesoura. Então vamos lá. Para a dinâmica de hoje, você, na sala de aula, vai propor um desafio para as crianças. Um desafio onde elas vão usar a imaginação. E nós precisamos fazer isso na sala de aula. Nós precisamos criar estratégias para as crianças pensarem, interagirem e chegar numa solução. E essa dinâmica é ótima para isso. Pare e pense comigo. Como que a gente atravessa uma folha de sulfite? Porém, a gente vai ter uma tesoura na mão, mas nós não podemos cortar as laterais. A gente pode usar a tesoura, para cortar por dentro, mas as laterais não. Eu não posso romper essa dimensão que tem a folha de sulfite, certo? Então vamos lá. As crianças, vocês deixam elas pensarem, conversarem entre elas. E você, gestor, pode fazer isso com o seu grupo de professores, com o seu grupo de funcionários aí na semana de planejamento. Vai ser bem legal. É um desafio que dá tanto para as crianças quanto para os gestores trabalharem em suas escolas com a equipe de funcionários e professores. Então vamos lá. Inicialmente, eles vão pensar em algumas formas, vão tentar cortar esse papel. A primeira coisa que eles vão pensar é fazer isso daqui, cortar o papel. Desse jeito. Só que não tem como a gente atravessar por ele, a gente fica preso por aqui. Não é dessa forma. E continua deixando eles pensarem. Alguns podem chegar nessa possível solução aqui, começar a cortar em forma de caracol. Mas dessa forma também, quando você terminar, vai ser a mesma coisa. Você não vai conseguir passar o seu corpo por dentro do papel. Uma outra opção que eles acabam fazendo é essa daqui, também, dobrar o papel ao meio, né, a folha de sulfite, e começar a cortar ela assim, Deixa eu voltar aqui para vocês começarem a entender, Eles dobram ao meio e começam a cortar de assim. Só que também não vai chegar numa solução, tá? E de que maneira que é a solução? Como que eu consigo fazer que a folha de sulfite passe pelo meu corpo? É fácil, é bem simples. A intenção mesmo é inicialmente fazerem eles pensarem um pouco e tentarem resolver isso em grupo. Mas você pode fazer assim, quando você for dar a resposta. Peçam para eles, na folha de sulfite com ela deitada, dobrar ao meio. Então assim, dobre a folha ao meio. A parte que abre é interessante nesse primeiro momento ficar para o lado de cima. A parte vincada para o lado de baixo. E eu vou tentar medir mais ou menos o meio e fazer um corte assim, Eu acredito que o meio é mais ou menos assim. E faço um corte. Porém, eu não corto a folha ao meio, porque se eu cortar a folha ao meio, eu vou romper as dimensões dela. Então, eu deixo um espaço mais ou menos de um dedo, sempre assim, de um dedo. E aí, eu vou continuar fazendo cortes, dividindo esse papel ao meio, que nem assim, eu dividi ele ao meio, né? Agora, essa parte que sobra aqui,
eu vou tentar dividir ao meio novamente. Então, eu corto aqui, sem romper aqui em cima. Eu vou para o outro lado, tento cortar ao meio novamente. Isso, ó, consegui fazer 4 cortes nela, né? Só que ainda é pouco. Se eu quero deixar o papel bem maior para eu passar ao meio, eu continuo tentando cortar ao meio, ó. Esse meu primeiro pedaço, eu tento dividi-lo agora ao meio, ó. Novamente, seguindo a mesma ordem, não cortando lá em cima. Vou esse, faço a mesma coisa. Vou nesse, faço a mesma coisa. E vou nesse, faço a mesma coisa. E está quase terminando a nossa dinâmica. Conseguiu chegar aqui, ó? Agora, você vai virar ao contrário a folha. E agora você vai tentar fazer o corte entre os espaços. Então, você vai agora de baixo para cima. E, novamente, você não vai cortar lá em cima, certo? E aí você vai aqui. Não corta até lá em cima. Você vai nesse. Não corta até lá em cima. Vai nesse aqui. Não corta até lá em cima. E mais um. Só faltam 3 agora. Mais outro. Mais outro. E mais outro. Certo? Agora, eu tô com o papelzinho assim, ó, todo picadinho, né? Eu vou voltar naquela marca vincada logo do começo. Lembra a marquinha vincada? Onde ficou a dobrinha? No primeiro, eu não corto, tá bom? Primeiro eu não vou cortar. Eu vou cortar sempre agora os do meio, tá? Lembrando, o primeiro eu não corto, porque senão ele vai me atrapalhar. Então, eu cortei, vou para a próxima dobrinha. Corto no meio. Vocês estão conseguindo me entender? Agora, nesse momento, ó, eu tô indo para a dobrinha do meio do meu papel, ó. Certo? E ela que eu tô rompendo. Então, agora eu corto no meio essa, corto no meio essa, corto no meio essa também. Uau! E corto no meio essa. Vocês lembram que no começo eu não cortei a primeira, lembra? Essa última eu também não corto, porque se eu cortar tanto a primeira quanto a última, eu vou romper o papel. Então eu não corto ela. E agora, ó, na hora que eu abro o meu papel, ele automaticamente, claro que ele dá uma enroscadinha. Automaticamente ele está dividido ao meio. E agora simplesmente eu posso passar por todo o meu corpo. Chegamos no final. Qual que é o intuito dessa dinâmica? Primeiro, trabalhar 3 questões. Que a gente precisa ter um foco, a gente precisa pensar, a gente precisa criar estratégias para resolver os problemas que vão surgindo na nossa vida, não é verdade? Na sala de aula para as crianças você vai falar para eles também. Durante o dia a dia vai surgir problemas que eles precisam lá, ó, pensar em soluções para resolver. Isso nas atividades que você propõe, né? Nos desafios que vão acontecendo na sala de aula, eles precisam chegar numa solução. Isso é o papel do estudante. Se você estiver trabalhando com um grupo de professores e funcionários, gestor, você vai falar que há desafios que vão surgir na escola e que nós precisamos ser criativos nas nossas tomadas de decisão para resolver esse problema da melhor forma. Segundo ponto,
é a questão do trabalho em grupo, deixar as crianças se decidirem, conversarem entre elas, buscarem soluções, interagirem, né? E da mesma forma você vai questionar o seu grupo de professores e funcionários. A interação é fundamental. Às vezes um problema não se resolve sozinho, a gente precisa do outro, do apoio do outro. E pessoas juntos conseguem resolver melhor um problema quando elas pensam junto. E o terceiro ponto é a questão da persistência. Todos nós precisamos ser persistentes. As crianças precisam ser persistentes nas suas tarefas. Não é fácil a primeira vez que a gente faz, a gente precisa insistir até conseguir chegar no resultado daquela atividade. Para o profissional que está lá na escola, não é fácil. Dentro do universo escolar, eu preciso também insistir para conseguir solucionar os problemas encontrados. Eu espero que essa dinâmica te ajude lá na escola. Um forte abraço e siga o canal Edu Educação, que sempre tem novidades para você trabalhar aí na escola. Tchau, pessoal!